Olá, eu sou Rômulo Contijo e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Aquele podcast que traz pessoas incríveis que vão falar sobre segurança, sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre vida, sobre fatores humanos. É tão importante, nós começamos o ano de 2026 potente e eu quero que o ano seja bom para você, não só no aspecto da segurança, mas na saúde mental, que você possa durante esse ano realizar coisas que você não fez em 2025. Espero que você tenha uma vida plena, mas que você lute por ela também e que você sabe que a vida é isso, é essa entrega. Nós estamos aqui para deixar você mais letrado, com aprendizados ligados à cultura da segurança. E o meu convidado, ele é uma pessoa incrível. Ele é um profissional que, com mais de 28 anos de experiência, em vários segmentos. Então, ele vai dar uma aula para a gente, vai bater um papo sobre as experiências. E se você quer seguir o nosso canal, vai lá no YouTube, dá um like, toca o sininho, é super importante para a gente. Comigo aqui hoje, o gerente de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Balduco, Márcio Crepaldi. Márcio, muito obrigado. Estou honrado, lisonjeado por você vir aqui no Mask TV contar um pouco da sua trajetória. Seja bem-vindo. Agradeço aí o convite do Mask TV, da sua pessoa, Rômulo. Estou muito feliz aí em contribuir um pouco aí para os nossos ouvintes, os telespectadores, e trazer um pouco aí da nossa experiência de saúde, segurança e meio ambiente nesse mundo das indústrias, né? E que experiência, né, Márcio? Você é uma trajetória belíssima e a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o episódio. Você passou por tantas empresas, claro, que a gente quer acompanhar. Normalmente eu dou toda a tua, faço o currículo, mas é só hoje no LinkedIn a gente conhece todos sobre Márcio, mas é um especialista em vários segmentos, você passou por várias empresas, e essa capacidade que você tem de gestão humana, é isso que a gente quer ajudar as pessoas que estão assistindo o podcast, que essa experiência, com quase 30 anos de experiência, seja algo que de repente a gente possa ajudar quem está começando. Então, ter aqui você nesse episódio, batendo um papo sobre sua trajetória, vai ser maravilhoso. Eu tenho uma pergunta muito clássica que eu abro o podcast, não seria diferente aqui em 2026, falando para você. Quando que você chegou nessa terra e por que você acha que veio na Terra? Eu nasci em 22 de abril de 1981, tenho 44 anos, sou de Ribeirão Pires, aqui no ABCD. E para mim é uma cidade pequena, né, nos anos 80, nos anos 90, mas a busca que você tem diária, né, a educação dos pais, né, meu pai foi açougueiro durante 40 anos, então uma bagagem com o cliente, né, com educação, de postura, né, a minha mãe também, que é do lar, mas trazendo toda essa bagagem, né? Então acho que a gente traz aí a experiência de berço, e de pessoas, né? E foi assim que minha carreira ela foi, começando a trabalhar cedo. A gente não nasce líder, né? A gente vai aprendendo as coisas boas, as coisas ruins, as adversidades, e você aprende também com pessoas ruins e como não fazer no futuro, né? É verdade. E você veio fazer o que na Terra? Eu tenho, acho que, um legado, né, com pessoas, né, com salvamentos no geral em resgate, né, trabalhei como salva-vidas durante um tempo, né, Em 99 você fez um curso de bombeiro. Isso. Por que você fez um curso de bombeiro em 99? Porque eu já fazia alguns freelance, né, os bicos do passado como salva-vidas, e aí eu fiz o curso de bombeiro em 1998. Então, me formei em bombeiro civil, trabalhei na indústria, né, e depois fiz o curso de técnico de segurança, que me deu a base aí de toda a minha carreira nos anos 2000. Você acha que o fato de você trabalhar com curso com bombeiro de resgate, de salvar vidas, né, há praticamente 25 anos atrás, Sim. Isso direcionou você para a segurança? Porque seu pai era um açougueiro, claro que você estava ali no dia a dia com ele no comércio, sua mãe do lar. O que te inspirava? O que você queria ser quando menino? Eu sempre quis trabalhar no bombeiro, inclusive meu foco era ir para o bombeiro militar.
ou servi o exército em 98, quando eu fiz os 18 anos. Aí eu acabei não seguindo essa carreira, então parti para uma área de bombeiro industrial, né, muito parecida aí com a parte de militar. Sim. E com isso a carreira na área de segurança do trabalho ela começou a crescer e que me deu uma base até hoje, essa base. Porque hoje eu tenho uma equipe na Bauducco, né, com mais de 100 pessoas, e eu tenho um bombeiro também industrial, tenho um bombeiro civil. Então quando a gente vai contratar o bombeiro, eu sei exatamente o que nós precisamos, a importância, as dores, o desafio. O que eu acho mais interessante de ver na sua trajetória, claro que você passou por países diferentes, por línguas diferentes, você teve no Canadá, você teve na Espanha, na Califórnia, então isso também te trouxe um repertório de conhecimento, mas eu acho que o fato de você começar do bombeiro, e depois se você foi técnico de segurança do trabalho, logo em seguida em São Bernardo do Campo, e você fez tantas coisas ligadas à segurança que você fala, peraí, era isso que eu sei fazer, olhar a importância da vida do outro. Eu acho que é isso que te forja um pouco a ser um gestor tão humano como você é hoje, respeitado. As pessoas, porque a engenharia de segurança, a área de segurança do trabalho, saúde ocupacional, ela está ligada praticamente com pessoas. Então, você lidar com pessoas todos os dias, de você saber circular entre todas as pessoas, gestão, alta direção, operação, acho que esse dia a dia você precisa ter e saber ouvir as pessoas. Nunca pintou nada, por exemplo, quero ser médico, advogado, nada disso veio na sua cabeça? No passado eu ia fazer universidade de jornalismo, e aí eu acabei não seguindo jornalismo, depois pensei em fazer direito, mas a engenharia ela veio para conectar com o meu curso técnico de segurança do trabalho. Hoje, na verdade, todas as orientações para segurança partem de você. Todas as orientações hoje ela segue de mim, né? Então você tem essa vivência, né? E essa aproximação com as pessoas, esse cuidado também, acho que isso nos traz aí uma aproximação de como você ser um gestor, um líder, e até mesmo para você conectar isso no nosso dia a dia, né? Das indústrias, das empresas, para que a gente possa potencializar aí a prevenção ao acidente de trabalho e a prevenção na questão de saúde também das pessoas. Hoje na Bauducco eu sei que você tem inúmeras plantas para trabalhar, um volume de pessoas altíssimos, os centros de distribuição, a sua equipe de HS. Mas quando você olha para a tua trajetória, a gente percebe que você passou de várias empresas. Você foi da DSM, você foi da The Netshoes, você foi da S, você tem Macisa, que você ficou bastante tempo na Macisa também, da Tupi, todos esses movimentos. Você acha que todas essas experiências você consegue hoje usar um pouquinho de cada uma delas no resultado de hoje? Sim, com certeza. Acho que tudo, muitas vezes eu resgato material, informação do passado das indústrias, mesmo que sejam ramos diferentes, mas o conceito e a vivência ela é muito parecida. Então, você tem uma melhoria em condição, comportamento. O comportamento das pessoas numa indústria de transformação é muito parecido numa indústria de alimento, que é muito parecido numa indústria farmacêutica. Então, o comportamento, ele é praticamente igual. Para todos os ambientes, as dores são muito parecidas nos ramos. E o que muda é o processo. Um processo mais perigoso, outro menos perigoso, mas as pessoas são as mesmas. A gente até brinca que quando a gente muda de emprego, a gente muda de endereço, mas os problemas são os mesmos. É verdade. E não é tão fácil, né? Porque você está hoje numa empresa que tem uma cultura altíssima e você pode entrar numa outra que não tem. Exato. E tá preparado para isso, né? Para poder recuar nas suas metodologias, porque você está numa cultura que não está te acessando, para depois, num futuro breve, você poder mudar a cultura daquela empresa. E isso que é o gostoso, né? Eu acho que isso é o prazer de tudo. O prazer é esse, né? De você pegar uma empresa que precisa de um apoio, ela quer a mudança e você está ali com o seu conhecimento para colocar em prática. Você fez workshop na Dupont, você é professor, você é ergonomista, perito. Sim. Hoje em dia nós temos a geracionalidade, né? 4 gerações dentro da empresa. Você é de uma geração millennium. E nós temos uma geração Z, às vezes, que não está muito ligada à formação. Você é um exemplo de que passar por tantos expertises te deixou um profissional muito mais capacitado, né? Você continua estudando? Continuo estudando. Inclusive, mês que vem
me formo como engenheiro de produção, né? Fiz uma pós-graduação em engenharia de produção. Então, vai contemplar a minha engenharia ambiental, minha engenharia de segurança, meu MBA e agora a engenharia de produção. Deve ser um orgulho tão grande, tanto para você. Como que é a tua composição familiar hoje? Minha mãe, meus irmãos, meu pai já é falecido, mas minha avó também, tios. E você está solteiro? Eu sou casado. Casado. Sou casado com a minha esposa, Rafaela. Tem filhos? Tenho um filho de 6 anos, Joaquim. E é um exemplo, né, para o pai saber anos. que... Porque eu acho que é aquela história, né? Outro dia perguntaram para mim assim, que eu alimento para o meu filho? Então, você alimenta, dá melhor alimento para ele, né? Se o teu filho de 6 anos vê que você estudou tudo isso, higiene, ergonomia, segurança, meio ambiente, faz pós-graduação, viajou vários países, você tem um exemplo para o filho seguir a hora que ele chegar numa idade madura. A educação acho que é o maior desafio. Mas tanto eu quanto a minha esposa, a gente coloca muito isso para ele, a educação. Acho que o Joaquim é uma pessoa super inteligente e ouve bastante. E quem sabe futuramente ele não siga aí o ramo que ele goste, né? E a gente está aqui para apoiar. Você sente nele alguma aptidão para alguma carreira? Ele gosta de brincar com ambulância, com bombeiro. Olha só. Gosta de olhar algumas coisas e sair de emergência, escada. Eu acho que é porque está no dia a dia junto com a gente, né? Você tem um filho pequeno num mundo muito difícil, muito adverso, volátil, guerras, uma desconstrução moral e ética muito grande. Isso te preocupa na educação do seu filho? Preocupa. A gente tenta criar ele para o mundo, mas com algumas ressalvas, né? Acho que tem que criar para o mundo, não para você, porque uma hora ele vai sair de casa, né, e tem que encarar esse desafio aí desse mundo adverso. E precisa ter a base do pai, né, Márcio? O pai precisa estar estruturado. Hoje eu vejo pais e mães formando filhos com uma linguagem ou com uma cultura tão diferente e não sei o que esse filho, de repente, com esse alimento, vai se transformar num mundo como esse. São os limites, né, que a gente teve no passado com os pais e é os mesmos limites que a gente tem que aplicar também. Você tem rede social? Tenho rede social. Frequenta? E o teu filho tem acesso a isso? Não tem. Ele tem alguns limites, né, de televisão, tem a hora de brincar, tem a hora de estudar, tem a hora de colorir, de pintar, tem a hora do banho, tem a hora do dente. É verdade. A hora da janta. Então, ele tem algumas regras que precisa seguir. É importante que a gente construa esse valor, né? Isso, são os valores, exatamente. Para os filhos, porque a gente vê ainda uma permissividade muito grande de pais deixando fazer o que quiser, né? E você que é um homem da segurança do trabalho, não combina, né? Porque o rigor da segurança, de preservar vidas, também tem que ir para casa. E o estar presente, né? Tem que estar presente numa apresentação de escola, numa reunião de escola, numa brincadeira junto com ele. Tem que estar presente. Que para ele, naquele momento, é o mais importante que existe no mundo, aquele momento para ele. É verdade. Se você não estar junto naquele momento, não é importante. Então, às vezes eu paro para pensar, não, isso é importante para ele, então eu tenho que estar junto. É verdade. Agora, com tantas demandas, né, dentro da Baluco que você está, como gestor, como é você? Qual é o teu volume de trabalho hoje? Quantas empresas, quantas plantas? O que você tem que fazer? Dá tempo de olhar para a criança? Dá tempo de olhar para o seu filho? Não, dá tempo. E isso eu incentivo bastante o meu time também. Tem que ter hora de trabalho, a hora de descanso e a hora da família. Eu sou contra a hora extra. Acho que a hora extra ela é preciso quando tem alguma emergência. Acho que a hora extra desnecessária está perdendo tempo com a sua família e com seus deveres também. É verdade. Então, né? o que eu falo para o meu pessoal, entre no seu horário e saia no seu horário. Se tiver alguma emergência, a gente vai tratar isso como emergência. Porque culturalmente da hora extra, antigamente, eu lembro disso, eu sou de RH, que as pessoas faziam por causa de um dinheirinho a mais na conta. E mostrar que está ali. E não é uma... E é desnecessário. Deixou de investir nele na família, deixou de investir nele no estudo. Então, eu reforço bastante com o meu time isso, né? Então, para que você tenha as suas obrigações, né, do trabalho, tenha as suas obrigações do lar, né? Você como pessoa, filhos, netos, tem pessoas que já passaram de 60 anos no meu time que tem netos. Olha que maravilha. E eles precisam também dar esse suporte para a família. Então, eu prezo bastante isso.
Eu acho importante a gente né? ter um período, a gente tem um público muito etarista no mundo corporativo. E aí uma pessoa que 50 a mais, claro que elas foram expulsas da empresa, isso, quando a gente ouve falar que tem um profissional na sua equipe 50 a mais, é a forma de você sabe da experiência do que essa pessoa entrega. E não que o rapaz de 20 não tenha a mesma importância, mas essa troca, essa diversidade, você tem uma equipe diversa? Tenho uma equipe diversa, entre homens e mulheres, negros e brancos. A gente tenta fazer esse balanceamento que é importante. Essa equidade, né? Essa equidade. Tenho pessoas acima de 50 anos, de 60 anos, que altamente produtivas, que assim, hoje a gente olha no mercado, eu gosto de ver pessoas acima de 40 anos, de 30 anos, mas que estejam estudando ou já estudou e que realmente traga aí um potencial, não só para mim, mas para a empresa também. Então, acho que e conecte com a equipe, né? Então, eu tenho engenheiros, né, que já estão aposentados, estão trabalhando, né? E eu só falo para eles, o dia que você for sair, me avisa pelo menos um tempo antes, né? Porque perder você é difícil. É verdade, né? Então, é um impacto grande para a estrutura. Grande. Então, a gente sente muito isso, né? E a gente está junto no dia a dia e sabe que pode contar com eles. Você é um gestor que fica sabendo que as pessoas falam para você Tudo. fora do teu contato? Na verdade, eu consigo conectar isso, né, junto com o meu time, e tudo que acontece hoje, tudo a gente está alinhado, tudo. É muito importante estar por dentro de tudo que acontece e poder ter a escutativa, porque a gente fala de escutativa hoje nesse mundo de segurança psicológica, mas as pessoas não compreendem muito. Escutar é dar tempo para o outro falar, né? E vai muito do gestor e do líder. Então, se você dá essa liberdade e a pessoa confia em você, ela vai falar. Você utiliza de ferramentas que o mercado disponibiliza? Nós estamos aí te presenteando Sim. com o livro do Adilson Monteiro, que teve uma entrevista comigo agora há pouco, e ele tem uma filosofia que é o HOP, né? Que é o desempenho humano organizacional, que são mecanismos muito importantes para o desenvolvimento da segurança. Hoje, dentro da Balduco, você se utiliza de todas essas ferramentas que o mercado te oferece? A gente tem algumas ferramentas internas, né? Sim. Utilizamos as externas também. Tem alguns eventos que a própria empresa a Balduco faz, né, para desenvolver os líderes. E aí o meu time ele fica inserido, né, nesse desenvolvimento, né, que ele chama para você potencializar o líder, né, de hoje. As competências, né? As competências, né, o desempenho, para que ele possa ser aquele líder futuro e uma geração de sucessores, né? Então, você tem que formar os sucessores, tem que ter as pessoas ali prontas, tem que desenvolver, tem que estudar, tem que pagar uma bolsa de estudo. E você fez workshop na Dupont, né? Você fez especializações na Dupont, que é mestre nas questões de segurança. Isso tudo ajudou você como gestor? Ajudou tanto quanto implementar o sistema de gestão junto com consultores da Dupont e depois ser o consultor da Dupont. Eu acho que esse é o cenário que se dá dos dois lados. Então, são ferramentas aí de extrema capacidade de mudança comportamental, e aplicadas no dia a dia, bem aplicadas, o resultado ele é muito rápido. É rápido, né? A gente percebe isso. E o que você foi fazer na Walt Disney? Foi passear, né? Fui passear. Mas você fez um treinamento lá. Eu tive, na verdade, nos Estados Unidos eu fui a passeio, mas nós fizemos aqui no Brasil as auditorias da Disney. Então, são auditorias de certificação para que a empresa possa produzir utilizando a marca, e até mesmo os próprios cartoons da Disney. É verdade. Você sabe que tem um livro, Jeito Disney de fazer, de ser, né? E foi maravilhoso. É incrível a Disney, porque você tem um rigor. Tem um rigor. Né? Que exatamente. É um exemplo para o mundo. Então, assim, são vários quesitos que eles colocam no manual deles, né? E que a gente, no dia a dia, a gente tem que conhecer a cartilha antes de chamar a auditoria. Fizemos 2 certificações já na Balduco, fiz uma certificação na Netshoes para estampar camisetas e tenho uma experiência aí com essa parte de auditorias, não só da Disney, mas também na parte de comportamento, de organização do ex-meta, que é uma auditoria super importante da parte social e que a gente vem aí implementando nas empresas, e muitas empresas hoje pedem, né, essas certificações. O março da época da Alcoa para o março da época da Balduco,
Mudou muito? Mudou pela questão do conhecimento, mas o conceito e a postura é a mesma. O conhecimento ele vai só crescendo, agregando, estudando, mas do jeito que eu aprendi na Alcoa até agora que eu estou na Balduco, eu sou do mesmo jeito. E se passaram uns 25 anos, Exatamente. né? Então, são vários gestores, né? Vários aprendizados, né? Que eu digo, eu tive vários gestores bons, medianos, mas que você aprende também a como não fazer com a sua equipe no futuro. É verdade. Então, acho que essa equipe, esses líderes que estão nascendo, né, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, muitas vezes passam por um cenário ruim, guarde isso para você. Então, quando você tem uma equipe grande, você fala, eu não posso fazer isso. É verdade. Porque você sabe da dor daquilo que está no dia a dia. Então, se o bombeiro traz alguma coisa para mim, uma solicitação, eu sei a dor que ele está passando, é uma coisa simples. O técnico de segurança, a mesma coisa, o engenheiro, a mesma coisa, o coordenador também. Então, eu já passei por aquilo. Então, ele está pedindo porque ele precisa. E é muito interessante você falar, porque tem todo tipo de gestor. Tem o gestor, né, diretivo, participativo, mais afetivo, mais comunicativo. Tem um perfil. Mas existe aquele gestor autoritário, cruel. E dentro da estrutura de formação, eu tive já líderes muito cruéis. Também. E por mais que naquele momento a gente achava, poxa, por que ele está fazendo isso comigo? Quando passa um tempo e você passa a ser gerente, você entende que aquela forma, inclusive, apesar de a gente não fazer igual, ela foi um ensinamento. Foi um ensinamento. Foi um ensinamento daquilo que você talvez não deve fazer, mas você aprendeu através da dor. Da dor. E para você não passar isso para o seu time, para que o seu time sofra com isso, você sabe combater antes. Então, muitas vezes a gente recebe uma demanda da alta direção, vem uma pressão, eu não vou passar para o time, né? Eu vou passar de uma outra maneira. Eu vou filtrar, né? Eu vou filtrar, porque eu sou um líder, então eu vou ter que filtrar isso. É verdade. Porque senão vai muito direto e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber. E essa coisa do preparado, não é só preparado para receber uma cultura, porque uma empresa também está preparada para receber. Sim. Quando você fala de uma filosofia como Dupont, como Hop, não é da noite para o dia que você joga essa cultura dentro de uma empresa e ela começa a se desenvolver. Cabe ao gestor conseguir alinhavar tudo isso para que essa cultura se permaneça dentro da empresa. Exato. Acho que as alianças são importantes de você fazer junto com o líder de operação, a operação, o gerente de fábrica, né, o gerente de manutenção, saber quem que é o Márcio, quem que é a equipe do Márcio, quem que são os engenheiros, né, por que você está querendo fazer aquilo, qual o benefício que vai ter. E você, por exemplo, quando a gente fala segurança é negócio, negócio é segurança. Você é uma pessoa que, como gestor, mostra para a empresa que segurança é muito além de pessoas. Você consegue hoje convencer eles circulando por outras áreas, se integrando com as outras áreas, porque existem alguns gestores de segurança que ficam na casinha deles ali e não se movimentam dentro da empresa. Não é o meu caso. Eu gosto muito de estar na fábrica, né? Então, e o lado bom disso é que o meu time me cobra para estar junto com eles, né? Então, quando eu vou para a fábrica, para mim é uma satisfação enorme, e ainda mais estando com eles no dia a dia. E aí a gente acaba se ajudando, identificando melhorias naquele processo e muitas vezes melhoria no processo coletivo também, de forma sistêmica. Verdade, verdade. Se você não está próximo, se você não pergunta, e às vezes a gente contrata até um consultor que tem a sua especialidade, mas quem sabe a resposta estava na nossa frente e a gente não perguntou. E é só você circulando mesmo pelas plantas para você ver o real problema. Exatamente. Acho que o problema está no dia a dia, que faz parte das operações, e a solução também está ali no dia a dia. É verdade. E se você fica em escritório, você tem os momentos do escritório, que é normal. Claro. Mas você tem que se dedicar também, na nossa área, você tem que se dedicar nas operações. Tem que ver as operações. Você tem que estar no chão de fábrica, você tem que estar no pé da máquina. O Gemba, né? Você tem que estar no Gemba. Ontem mesmo eu estava no Gemba. Você viaja por todas as plantas? Viajo todas as plantas. Você sabe que, aproveitando, o Adilson acabou de falar que um dia ele levou o CEO. O quanto é importante você passear
por todas as fábricas e levar líderes da alta liderança. Sim. Às vezes, quando a gente tem uma auditoria, a gente maqueia tudo, né? Então, a gente tem uma cenografia, prepara tudo para receber a auditoria, então aquilo que é real a gente não vai ver. Mas quando, de repente, chega um gestor como você, participando, andando pela planta, Exato. sem nenhuma programação, aí você vê mesmo o que está acontecendo. E acho que esse é o objetivo. Você coloca na minha agenda para estar na planta. Não funciona. Então você tem que ir de forma espontânea. Claro, e porque senão, mesmo que eu seja um coordenador de SSMA ou um técnico, eu sei que o meu gestor vai vir, eu vou preparar essa vinda. Mas se você vai dentro do, num horário que não está, você consegue detectar também alguns problemas que às vezes não chegam para você. Consegue. Acho que o dia a dia de você ter uma rotina de inspeção, de visita, de Gemba, ele é importante. Você não precisa marcar na agenda para você ir. Você tem que ter essa rotina que faz parte do seu dia a dia, junto com o seu time e muitas vezes com o diretor de operação, com o gerente de operação. E aí você está junto com ele também. Você é um gestor que delega, um gestor que deixa a equipe trabalhar para que você possa ver o resultado, ou você é centralizador? Não, eu não gosto de centralizar, eu delego e deixo o pessoal trabalhar à vontade. A se desenvolver também, e né? desenvolver também. E a proximidade dá essa segurança para eles. Então, se alguma coisa acontecer de maneira que não saiu dentro dos conformes, eu também estou ali para estar corrigindo com eles. É verdade, então, apoiando, né? A gente assume junto. Isso é importante você também, tem né? que deixar as pessoas trabalharem à vontade. E depois falar, olha, eu estou com você, tá? Não é porque houve um erro da sua parte que eu não vou absorver esse erro como meu. Exatamente. Porque, na verdade, também teve. Se a tua equipe está errando, é porque, com certeza, o gestor está errando em alguma coisa. Exato. Todo mundo erra. Todo mundo erra, todo mundo sabe como reparar aquele erro, só que você tem que estar em equipe. Sozinho você não faz nada. É verdade. Então, hoje, sem a minha equipe, eu não consigo me movimentar, eu não tenho o resultado que hoje a gente está trazendo. Para trabalhar segurança dentro de uma empresa, a gente tem tanto o aspecto do comportamento, né? Tem a cultura, mas tem o comportamento humano. A gente tem as observações de segurança, que você observa condições e comportamento. Como que você enxerga hoje, 2026, o comportamento dentro das empresas? Você acha ainda que ele é determinante para o sucesso ou fracasso de um colaborador? Ele é determinante e isso acontece desde quando eu comecei na área 28 anos atrás. E até hoje é a mesma coisa. Então, se você pega as empresas, elas estão passando pela mesma dor, né, do que a gente olhava e enxergava há mais de 20 anos atrás. Então, assim, esse tipo de aprendizado, ele nunca vai deixar de existir. Porque as pessoas mudam, as pessoas trocam de emprego, as pessoas são pessoas mais novas, pessoas mais antigas, mas o comportamento, ele é muito parecido. Existe uma semelhança, né, do que você faz na outra empresa, você faz aqui, porque faz parte de crença, dos fatores humanos mesmo, né, de tudo que aquele cara está trazendo para dentro de uma empresa. O que você acha que os líderes hoje erram mais dentro da gestão de segurança? Eles erram em não arriscar, né? Não arriscar, e muitas vezes ele tem que arriscar naquele sentido como dono de área. Ele é o dono daquele lugar. Então, ele que determina o que deve ser feito ali. Então, se ele tem essa percepção de risco mais aguçada, ele toma a decisão e só vai mudar se ele quer mudar. Então, não adianta a gente chegar com várias ferramentas, excelentes ferramentas, treinamento, capacitação, DDS. Se ele não quer a mudança, não vai acontecer. Então, a mudança só vai acontecer se você realmente quer que aquela mudança aconteça. Quando a gente tenta implementar uma cultura, por exemplo, se fala muito no zero acidente. Isso. Né? Claro que todo mundo gostaria que a empresa não tivesse nenhum incidente, né? Mas acontecem desde um cortinho com papel até uma coisa mais grave. De que forma que você age dentro da tua alta liderança, que pode ajudar quem está te assistindo, a conscientizar a alta liderança do real papel deles na cultura de segurança? O acidente em si, eu imagino, no meu conceito, o acidente ele não existe. O que existe é um desvio de condição ou comportamento que vai causar aquele acidente. Então, se você tem isso muito bem implementado, de você uma observação comportamental, uma identificação de risco,
uma percepção de risco aguçada, dificilmente você vai ter um desvio comportamental ou de condição, porque você tem barreiras. Então, você tem as barreiras de prevenção e de proteção. Se você quebra aquelas barreiras, vai ter um acidente. É o James Reason, né? Que nós temos. Exatamente, o queijo, é o queijo né? suíço. Então, se você tem as barreiras e uma barreira ela te segura, você não vai ter um acidente. Então, acho que o arriscar e falar, aqui, quem manda nessa área sou eu. Então, a excelência vai vir da minha gestão. Acho que essa mudança ela é importante. E esse é o desafio hoje das indústrias, de ter essa mudança cultural e de percepção das pessoas. Tem uma coisa interessante. Eu vejo líderes, Márcio, que não conseguem dialogar com a alta liderança por medo. Sim. Então você tem um projeto que você precisa de recurso e que você fala, bom, minha liderança é uma liderança muito tradicional, muito conservadora, eu nem vou levar isso. E você disse da palavra de arriscar. Você é um profissional que bate a porta da alta liderança e fala, olha, eu tenho este projeto para apresentar. Você é um cara que vai atrás disso. Eu vou atrás da questão de projetos da minha área, mas também junto com outras pessoas que não têm essa mesma coragem. Isso então, é importante. A pessoa precisa fazer uma mudança no setor, que é uma mudança de segurança, depende dela, só que existe esse medo, essa barreira. O que eu falo, eu vou com você, pô. Dá a mão pro cara e vai, né? Vamos juntos. Qual é a tua dificuldade então, de comunicação, exatamente, né? Cria todo o projeto, busca o investimento e eu vou com você defender. Claro. E inclusive ajudá-lo a encontrar a melhor forma de apresentar aquilo. Exato. Porque a gente vê muitos profissionais que têm boas ideias, mas na hora de expor essas ideias para a alta liderança não consegue. Não consegue. Se tem o seu apoio. E ainda mais quando você envolve o medo, né? Milhões, né? Milhões ou muito dinheiro envolvido, né? Então você tem aí você tem que ter uma defesa em relação a isso. Você tem uma empresa que é uma referência, né? É uma empresa que está no inconsciente coletivo de todo mundo. Tanto que quando eu olho na sua rede, uma coisa que me surpreendeu, a gente até comentou sobre isso, que você, através da sua comunicação com amigos, você consegue que os amigos tenham os seus produtos com 15% de desconto. Eu achei genial isso. Com certeza. Quanto mais venda possível, né, para Balduco, melhor. Claro. Para todos, né? Independente de que área que você está incentivando não somente a compra, a venda, mas também você está potencializando a qualidade do produto. E você está transformando aquele profissional da empresa num garoto propaganda, né? Exato. Porque se você fala para mim, Rômulo, olha, o Panetone, 15% de desconto, apresenta esse voucher aqui, esse número aqui, que você está brincando. Quem não quer, não é verdade? É uma boa sacada. É uma boa sacada. Acho que esse incentivo que a Balduco traz para os funcionários, né, e dar essa liberdade para que a gente possa abrir para todos que queiram comprar o produto é muito importante. Então, atrás de um simples desconto, de um voucher, mas você está levando uma marca que ela é super tradicional do mercado. Não, então agora nós vamos fazer, você nem combinou isso comigo, pois a partir do nosso lançamento agora em janeiro desse episódio, nós vamos colocar aqui para as pessoas que comprarem, vai ter 15% de desconto. Pode colocar o link. No seu link ali, no seu número. O site, coloca o link e o desconto vai estar lá. Então nós já vamos fazer um episódio com garantias de que a pessoa tem 15% através do Márcio para comprar a Balduco. Vamos ver se em janeiro sai o desconto para as Colombo Pascal, né? Olha lá, olha lá. A hora que nós for lançar o nosso episódio, a gente vai colocar essa oportunidade, porque assim, eu também queria ter uma oportunidade de comprar um produto que a gente sabe que é querido por todos e com desconto. E voltando um pouco, você falou de projetos, né, de investimento, de todas as empresas que eu passei hoje, né, que eu estou na Balduco, é uma coisa que eu posso afirmar, né? A Balduco nunca me falou não em projetos de segurança. Então, assim, eu comparo com a primeira empresa que eu trabalhei e essa que eu estou hoje e de todas que eu passei. As duas são muito parecidas. Dificilmente eu recebo um não em projetos de segurança. Todos os projetos que a gente leva, né, tem realmente uma explicação, um motivo, uma defesa, eles são aprovados.
Então, me sinto uma pessoa lisonjeada e sortuda de estar, né, na Bauducco e ter esse abertura, apoio, né? essa abertura, né, da família, da diretoria, e que eles investem, né, em segurança do trabalho. Você tem, eu posso errar, 7 plantas, você tem CDs. CDs. Tudo isso está tudo na sua estrutura de gestão. Como que você se comporta em relação à tua vida? Porque assim, eu vejo muitos gerentes de segurança que não dormem, não deixam o telefone desligado, porque 7 plantas é 7 plantas, mais CDs, mais administrativo, mais escritório, Sim. é muita coisa e claro, né? Todos estão dentro da sua estrutura de responsabilidade. Como que é você lidar com tudo isso? As operações são 24 horas, né? Não para. Olha isso. Então eu tenho equipes de manhã, de tarde, noite e madrugada. Tanto de saúde ocupacional quanto de segurança do trabalho. Eu realmente não desligo o telefone, né? Meu telefone ele fica ligado para qualquer emergência e tudo mais. Mas depois de 4 anos, né, que eu tô lá, esse trabalho que a gente vem fazendo, hoje eu consigo dormir super bem. Tranquilo, porque você fez uma estrutura, né? Tem uma estrutura, tem uma equipe para dar o suporte, as operações elas estão funcionando com uma segurança muito boa e a equipe que está no dia a dia consegue suportar também. Eu imagino, porque assim, a partir do momento que você tem essa tranquilidade de permitir que tenha essa autonomia na gestão de cada planta, porque assim, riscos, desvios, como você disse, vão estar lá. Vão estar. Se você tem uma equipe boa, que está acompanhando, que está orientando e que tem essa visão, essa cultura do fator humano na segurança, acho que você fica mais tranquilo. E muitas vezes eu chego cedo, eu chego 4 da manhã, 5 da manhã para pegar o time da madrugada, ou saio mais tarde, né, à noite no telefone, quando eu preciso de alguma coisa, eu converso com eles também. A gente não pode esquecer que a gente tem pessoas trabalhando, né, 24 horas. Então a gente tem esse suporte, dou esse suporte para eles, né, às vezes a gente marca café às 5 da manhã, 6 da manhã, mas acho que essa aproximação ela é importante. É fundamental. E eu preciso saber tudo o que está acontecendo também, até para que possa ir buscar alguma mudança de rota, ou alguma alteração, mas também de eles entenderem, né, e sentirem que eu também estou ali, independente de qualquer horário. Acho que isso faz parte do líder também. Eu Porque acho... senão você escolhe uma empresa para trabalhar das 8 às 5 e vai embora. E de segunda a sexta vai embora. É verdade. Então você tem, são opções. Eu como consultor, né, também atuo muito nos 3 turnos, Márcio, e vejo muitos profissionais que quando, no terceiro turno eu não vou. No terceiro turno não vou, deixa, pouca gente, não tem... Poxa, e quando eu faço os treinamentos, eu nunca... Não, eu vou fazer no terceiro turno sempre. Se é na saída, se é na entrada, não importa, eu vou estar lá com o terceiro turno. E é importante, quando você fala que 5 horas da manhã você está conversando com uma pessoa, ele está esperando. Qual é a diferença dele do terceiro para o primeiro turno? Não existe diferença, é o horário que ele trabalha que é a diferença. Então, se tem aquele horário, né, a gente contrata pessoas para trabalhar de noite, madrugada, dia. Sem apoio, né? Só dando apoio para os diurnos, né? Eu tenho pessoas que entram 8 da manhã, 6 da manhã, 5 horas, 18 horas da noite, né? Saem no dia seguinte. Então, eles precisam de apoio também. E nem sempre no terceiro turno você tem todas as atividades que o dia tem. Sim. Então, eles são muito mais carentes. Então, quanto mais assistência você oferece, o resultado você tem uma equipe muito mais engajada, comprometida. A gente consegue balancear as atividades, né? Tem atividades realmente que não tem à noite, que não tem de dia e vice-versa. E a gente consegue balancear isso aí para que eles realmente tenham as atividades de rotina, mas também os adicionais que precisam ser feitos. Nós estamos falando muito dos riscos psicossociais que foram postergados para esse ano, e a gente sabe que agora, daqui 4 ou 5 meses, isso bate a sua porta. Isso. É claro que os problemas de saúde mental não é de hoje, não é só pós-pandemia, né? Todos os psicólogos ou os médicos de trabalho, se você perguntar, eles já veem um crescente na saúde mental dos trabalhadores. Você está fazendo alguma coisa para se preparar para isso hoje? Desde 2023. Olha isso. Em 2024, a gente finalizou todo o trabalho e em 2025 a gente estava pronto para a virada. Prorrogou mais um ano, então a gente está cada vez melhorando mais. Então, uma grande diferença é saber dividir o que é a saúde mental, né? Então, eu tenho a parte ocupacional,
Claro. e tem a parte assistencial. Sim. Então, são dois caminhos que a gente precisa tratar. Né? A parte ocupacional, documentação, laudo, ergonomia, levantamentos, questionários, isso é o dia a dia, é o nosso dia a dia. Sim. Isso tem que estar pronto. Né? Tem que estar pronto, tem que reportar para o social, enfim. E tem a parte assistencial, que é um suporte ao funcionário, Sim, é um seus benefícios. plano de auxílio por telefone, é um benefício, é uma política de gestão de não hora extra, de controle de hora extra, é você ter um controle de atestados e CDF, como que você encaminha a pessoa para um tratamento, né? Os médicos têm que estar preparados para isso. Então, são dois caminhos diferentes, mas que a gente tem que estar olhando e tem que atuar, porque senão vai gerar muito absenteísmo. Né? Não, e se trabalhar os dois, né, justamente levando em conta como cada um atua, né? Sim. Eu sei que a saúde ocupacional, ela está ligada mais ao período laboral da pessoa, e às vezes as pessoas desconhecem, misturam, né? Coloca aí as questões do problema de benefício com o problema do esforço e o esforço repetitivo. Não, são coisas diferentes. Esse é o grande erro hoje que as empresas estão passando, né? São assediadas na questão de vendas e serviço. Sim, virou uma venda a NR01, né? Virou uma venda e muitas vezes ele confunde a empresa. Então, acho que tem que saber dividir o que é ocupacional e o que é assistencial já é um bom caminho. Então, você tem toda a parte legal, pronta, documentação, toda papelada não existe mais, tudo digitalizado, né? Mas existem empresas com papelada ainda, né? A gente tem muito papel, documento, muito papel, mas você tem um bom PGR elaborado, Sim. Uma boa análise de ergonomia também elaborada, conectadas com o PCMSO, conectadas junto ao social, os seus programas de gestão, PCR, PPR, enfim. Essa gama de documentação e análise de risco, ela tem que estar pronta. E com base nisso, você consegue identificar melhorias para a sua operação, né? Para que não gere nenhuma doença ocupacional. Sim. Né? Porque o que vai desencadear são as doenças ocupacionais, né? Os B90. Que são lentas e que você só vai ver depois na hora que chegar no estágio. Isso. Né? Mas você tem hoje as doenças particulares, vamos dizer assim, que isso afeta as indústrias. Claro. Com absenteísmo, faltas, atestados, pessoas adoecendo por problemas familiares. E muitas vezes isso vem com a pessoa, né? Eu vou trabalhar, vou deixar meu problema em casa. Não, ela vai trazer junto. Então, uma pessoa que está trabalhando no pé da máquina e ela está pensando no problema dela, ela vai sofrer um acidente ali. Então, como que eu vou identificar? Teve uma empresa que eu trabalhei no passado que tinha um quadro que chamava emocionômetro. Como que você chegou hoje, né? Eu chegava de manhã, colocava lá se eu estava bem ou estava ruim. Opa, tá ruim, vem cá. Isso é muito bom. Eu tenho milhões de exemplos, e você também tem, com tantos anos, de pessoas que chegam em estado emocional de casa, por não importa o fator, né? É família, é saúde, é financeiro, não importa, mas chegou abalado na empresa. Isso. E não teve apoio nenhum e se machucou 10 minutos segundo gravemente. Então, assim, olhar hoje para o ser humano nessa segurança humanizada é uma necessidade. Nós temos um mundo muito cruel, um mundo muito difícil. As pessoas estão endividadas, as pessoas estão tristes, enlutadas ainda pós-pandemia, perderam pessoas muito queridas e não se recuperaram. Essa pessoa está dentro da empresa. Você imagina o ramo elétrico, por exemplo, né? Você trabalhou no ramo elétrico, eu também. Uma pessoa nesse estado vai trabalhar numa linha viva. É verdade. Num poste, sozinho, pessoa embaixo. O risco de um acidente fatal é enorme. Nós temos. Você enorme. Que é do ramo elétrico. Então, assim, a gente brinca do emocionômetro, mas você conhecer o seu time. Você tem que conhecer como que ele... Só no visual você já sabe que ele está com algum problema. Sim. Ou ele está bem. Então, você tem que estar conversando com as pessoas, olhando as pessoas, sabendo quem são as pessoas. Né? Se a pessoa está bem em casa também. Ela não é só aquele elemento ali trabalhador, ela tem uma história. Tem uma história. Então, o líder ele tem que enxergar isso nos outros. Por isso que, assim, não é fácil você ser líder. Né? Você tem que, além de você gostar, você tem que vivenciar. Né? Você tem que
estar junto com as pessoas. Então, isso faz parte. E falando um pouco da NR1, da parte mental, é justamente isso. Você sabe exatamente o que a pessoa está passando. Não só no trabalho, mas no dia a dia. É verdade. Às vezes a pessoa pede, preciso folgar hoje para resolver um problema. Deixa a pessoa resolver. Amanhã ela vai voltar bem melhor. Mas não é fácil como gestor Não e é talvez fácil. o teu papel aqui hoje é exatamente isso tudo que você está dizendo, né? A gente está quase 1 hora e você falando de dicas que são preciosas. Primeiro para um gestor, você é um gestor com quase 30 anos de experiência por vários segmentos. Então assim, ouvir a sua preocupação e a forma como você atua ajuda muito quem está ouvindo ali. O cara está ali cheio de questões que você não sabe quais são. E se você veta a possibilidade de ouvir e de escutá-lo para poder dar uma chance para ele, você tem uma bomba relógio. E hoje, o profissional hoje da área de segurança do trabalho, meio ambiente, saúde, ele tá escasso. Então, assim, você tem pessoas que pararam de estudar. Muitas, né? E tem aquelas que estão se formando, né? Às vezes com uma formação que a escola não dá uma formação muito boa. E você vai ter que treinar essa pessoa. Por sinal, eu gosto bastante de trazer pessoas novas para treinar para formá-las, e né? formá-las. Mas acho que esse é o desafio, de você trazer uma pessoa e ela se conectar com a sua operação e com o seu ritmo da equipe. Exatamente. Ele é o Gabriel e eu trouxe ele aqui justamente porque você falou a coisa mais incrível. Ele está com segurança, se não, for. Ele está com segurança, eu vou pegar o currículo dele. Não era. Mas o Gabriel, ele é um especialista em marketing digital de redes, mas eu falei, vai lá no estúdio para você conhecer tudo. Exato. Conhece tudo que está acontecendo ali, porque se você é um profissional que, para a gente, vai conseguir caminhar em todas as esferas, com todas as competências, isso muda tudo. E você pega pessoas novas, né? Pessoas de 20 e poucos anos. Que é o caso dele. São pessoas que a gente precisa olhar com carinho, né? E mostrar o caminho certo. Claro. Tem uma porcentagem que não quer nada com nada, mas eu tenho um caso no meu time de um rapaz de 26 anos que ele está fazendo engenharia, né? Uma engenharia, mas ele era um administrador. Olha lá. Se formou técnico de segurança, está fazendo engenharia e agora está seguindo o caminho dele. Tem outros exemplos no meu time que estão fazendo engenharia, estão estudando, são sucessores do futuro. E assim, isso me deixa muito feliz, porque assim, a gente mostra o caminho e a pessoa vai lá e busca. Não, e depois que aquela cadeira que você está temporariamente, Exato. Pode ser de todos. Pode ser de todos. A sucessão, ela existe, precisa existir, né? A gente está de passagem em todos os lugares que nós O apego vamos. é desnecessário, né? E eu não me apego muito à mesa de trabalho, essas coisas, eu não gosto, né? Tenho minha mesa, mas assim... É tudo temporário. É tudo temporário, então por isso que eu gosto de estar junto com eles, na operação, na fábrica, não marcar território, porque assim, você tem que estar no dia a dia, né? Acho que esse é o legado que você vai deixar. Acho que de todos os lugares que eu passei, sempre um legado, ele foi instalado naquele momento, né? Então você pega no LinkedIn algumas menções, alguns elogios, é legal você ver as pessoas, ligações, pessoas que mandam mensagem. Exatamente. E até mesmo vendo agora esse podcast da Mask TV, vou divulgar na minha rede social, no LinkedIn, eu tenho mais de 8.000 conexões, então vai dar aquela proliferada, aquela bombada na sua rede, teus amigos vão ver você, tua história. O importante é trazer, porque esse nível de conhecimento, né, que você traz, né, e está instalando isso no Brasil como um todo, até fora do Brasil, ele é importante, porque a gente não tem oportunidade para falar isso no dia a dia. Não, e depois tá num profissional que conhece culturas internacionais, culturas locais, regionais, Sim. que acontece segmento. É claro que é importante. E quando você fala de elogio, Márcio foi um grande contato dentro da Netshoes. Na época, a BioQualinet ajudou a desenvolver o projeto de saúde ocupacional. Márcio sempre foi muito atencioso, objetivo e muito profissional. Hoje somos amigos e vejo que é um profissional muito acima da média. Recomendo mesmo por toda a sua experiência em planejamento e segurança saúde ocupacional dentro das empresas. Quem falou sobre isso é o Thiago Gaion.
O Thiago. Então, são legados que você construiu e de pessoas que hoje são exemplos e se inspiram em você. Exato. Acho que o Thiago, ele levou algumas ferramentas, né, a gestão da antiga Bioparinet, hoje Porto Seguro, enfim, aí hoje Mantes, enfim, várias empresas, mas é uma pessoa também que trabalhou comigo no passado, né, como venda de soluções, e hoje ele continua, encontrei com ele. E é tão legal receber um reconhecimento, porque a gente elogia pouco. Você é um líder que reconhece, que elogia em público, Sim. que está sempre deixando as pessoas felizes ali pelo resultado dela. O elogio ele tem que ser em público, ele tem que ser individual, a correção ela tem que ser coletiva, e correção individual você chama no particular. Exatamente. Acho que a exposição ela é desnecessária. Por isso você tem que ter filtros. Muitas vezes a gente recebe uma demanda, e você vai filtrar. A exposição é péssima. Você sabe que uma especialização em RH afetou a fofoca como um dos piores problemas ainda dentro das empresas é a fofoca. A fofoca. Fofoca. E a gente fala que não, mas assim, os RHs estão vendo as fofocas ainda dentro das empresas, né? Não ouvir o outro ou falar mal do outro no corredor, e só um gestor mesmo que pode trazer o time para dentro para falar, olha, eu quero vocês comprometidos comigo, porque assim, às vezes uma pessoa chega perto de você porque ouviu Exato. alguém falar, e se você aposta que aquilo é verdade, você erra. Essa é a escutativa que você tem que cortar. Conversa de corredor e fofoca, sai fora. Porque você já pensou uma impressão, né? Não agrega nada. Então, e ela destrói carreiras. Destrói carreiras. Destrói vidas, Se você tem a oportunidade de cortar aquilo naquele momento e mostrar que aquilo é errado e o certo é esse outro caminho, você já estancou. É verdade. Acho que tem que ter isso. Então, não dá continuidade. Mesmo que você está do lado de uma pessoa, ela está falando mal da sua empresa. Opa, corta aqui. Você não trabalha lá, você não sabe como que é. É verdade. E é super importante quando você chega para uma pessoa que traz uma fofoca, porque ele também está levando, né? Então ele também está errando, a gente poder ajudar e falar assim, olha, você nem deveria estar trazendo isso para mim, porque isso pesa contra você. Exatamente. Né? Não importa para mim, porque se você é um líder que aposta na fofoca, que gestor é você? E está sobrando tempo, né? Claro, Está sobrando tempo. Impossível, com 7 plantas de CD, prestar atenção. Mas o mais, eu acho que é a valorização humana. Não dar atenção a isso, porque uma equipe que sabe que um gestor não dá valor a fofocas, essa é uma equipe segura. Corta na raiz. Né? Tem que cortar na raiz. Acho que a gente tem tanta coisa para fazer no dia a dia. Nossa agenda é tão complexa, tão desafiadora, que não tem tempo para isso. Olha, Márcio, a nossa conversa pode se estender muito mais do que isso, e eu gostaria que a gente até discutisse até outros temas mais específicos, mas hoje conhecer um pouquinho sobre o seu legado, sobre a sua história, suas competências, a forma como você conduz segurança, isso é bom para todo mundo que está ali assistindo, é super importante. Esse é o nosso objetivo como podcast. E para a gente ir finalizando, me diz para mim, como você acha que vai ser a segurança do futuro? A segurança do futuro, ela não vai ser robótica, ela não vai ser de IA, ela vai continuar sendo de pessoas. Isso é muito importante. E você vai ter que estudar mais, voltar a pegar os livros físicos e estudar cada vez mais e entender as pessoas. É verdade. Porque essa digitalização do mundo, né, que está acontecendo agora, ela não vai substituir o profissional de segurança do trabalho. Você usa IA para trabalhar em algumas coisas, com certeza, porque tem os elementos, né? É útil, sim, né? Algumas coisas sim, mas nós somos muito humanizados e esse contato entre as pessoas, ele não vai deixar de existir. É verdade. A pessoa não vai deixar de subir no andaime e fazer um trabalho em altura. Ela vai continuar fazendo. Sim, não vai ter uma IA que vai subir ali, não né? Vai ter. E a gente vai estar ali no dia a dia, apoiando, construindo, treinando, enfim. Então, acho que existe essa digitalização, ela é importante, né? Existe esse novo conceito, mas a gente não pode esquecer do velho e bom livro e o estudo para que a gente possa da boa prática, né? Isso e deixar cada vez mais aí latente, né, entre os profissionais que estão chegando e aqueles que estão no dia a dia. Porque hoje pode estar sobrando emprego, mas para frente pode ser que não. É verdade. E quem está preparado tem espaço. Vai estar na primeira
na primeira lista de chamada. É. Eu, como RH, sempre quando eu pedia, eu tinha seleção para uma vaga, e quando a gente chega com os currículos, é isso que você falou. O melhor preparado, né, a melhor estrutura, o cara que apresenta os melhores resultados, as melhores habilidades e as competências, são aquele que está na primeira fila. Né, que é o que vai gerar mais oportunidade. Aquele que foi mais preguiçoso, que não foi atrás de aprimoramento, Sim. ele vai ficando para o fundo né, dos currículos da mesa. E às vezes eu nem chego nele. Não, e o dia a dia, né? A pessoa... Hoje é pré-requisito você saber mexer no computador, falar um inglês, falar espanhol. Olha né? isso. Eu falo inglês, eu falo espanhol fluente, Olha lá. falo inglês, estudei francês durante... Não tem como 3 você estar numa anos, empresa como essa sem ter essas habilidades. Fiz curso de alemão, fiz curso de chinês. Olha só. Então, assim, são línguas que você vai aprendendo, né? Nem todas hoje eu domino, lógico, mas pelo menos inglês e espanhol fluente você tem que ter. Tá. Isso tem que estar preparado pro mundo, né? É muito interessante você falar do inglês. A gente pediu uma vaga de inglês. Quantos currículos vieram? 200. Com inglês, 2. 2, né? Eu cuido da fábrica dos Estados Unidos também, da Olá. Balduco, né? Eles estão construindo uma fábrica gigantesca Você lá. teve recentemente lá, né? Estive, Eles estão construindo uma nova fábrica lá na região de Tampa e você tem que ter esse conhecimento. Claro. Quando você vai contratar um serviço lá, você tem que ter, né? É verdade. Dar esse suporte. Então, é super importante para a carreira. Olha, eu estou bastante lisonjeado por você estar aqui e agradecer o Joel Neto da L'Oréal, porque foi naquele evento, naquele comitê, Sim, o Joel. né? Chama CEP, É o CEP. né? Como chama? É das empresas parceiras. Comitê das Empresas Parceiras. Isso. Eu achei genial a ideia, onde vocês discutem a segurança no ponto de venda. Isso. E isso é fantástico. Eu espero que a gente consiga. O Joel, obrigado, porque por você conheci ele presente e lembrei das relações que nós tivemos no trabalho e trouxe ele para bater um papo aqui. Estou muito feliz que você tenha vindo aqui. Muito feliz. Nessa câmera, o que você diria para todas essas pessoas que assistiram, nossos seguidores, que ouviram um pouquinho sobre o Márcio Crepaldi, que tem uma história belíssima e um trabalho maravilhoso? E um pai e um Sim. filho também, muito Bom, primeiramente, agradecer a minha família, né? Minha Claro. esposa, Rafaela, meu filho Joaquim, e a minha equipe, né, da Balduco também, uma equipe muito grande, né? Às vezes a gente não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eu tenho que reconhecer que sem eles eu não consigo fazer essa mudança de gestão cultural, né? E o recado que eu deixo é que aproveitem esse podcast, essas informações gratuitas, que são de excelente, é muito enriquecedor para o nosso conhecimento, que hoje em dia ele está muito escasso, e você não precisa ter dinheiro para aprendizado, né? Você pode estar no dia a dia, né? Aproveitando esses cursos gratuitos, estudando, ouvindo e vendo os podcasts que realmente tragam essa mudança, né? Esse aprendizado, e que a gente não pare de estudar, né? Acho que tem que... Não dá para parar. Não dá né? para estudar e trazer cada vez mais aí a vivência das pessoas, né? E estar junto com as pessoas de forma humanizada. Acho que esse É o caminho. é o caminho. Livro do Adilson, você leva para ele. Obrigado. Adilson Monteiro, olha, tá um livro seu aqui, Márcio Crepaldi, da Balduco, levando o seu livro do Hop. Daqui a pouquinho ele já vai estar implementando nas coisas. Mas ele é especialista em Dupont, sabe tudo. Fico muito feliz. Agradeço. Obrigado. Você que acompanhou o Mask TV Podcast, a gente estava aqui com o Márcio Crepaldi da Balduco, que deu uma aula sobre como fazer gestão em SSMA com uma experiência incrível. Muito obrigado por estar aí. Eu te agradeço. Muito obrigado demais. pelo convite. Eu espero que a gente Tô tenha outra lisonjeado oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Até o próximo podcast.